Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A relação entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro era muito pior do que nós imaginávamos. O áudio chocante de agente da Polícia Federal sobre Moraes será absurdamente usado contra Bolsonaro. Tudo isso agora dentro do inquérito que está colocando Bolsonaro na parede, que pode levá-lo à cadeia. Essa relação entre os dois já estava estremecida há muito tempo, só que diante das declarações do ajudante de Alexandre de Moraes, que ele poderia ser morto pelo ministro caso falasse, mostra para nós o nível, né, do que estamos envolvidos aqui e o nível em que Alexandre de Moraes talvez possa chegar para decretar o seu poder de vez no nosso país. Em gravações reveladas pela Polícia Federal, o agente Vladimir Soares declarou que integrava uma suposta equipe preparada para prender o ministro Alexandre de Moraes. Após as eleições de 2022, tudo isso veio à tona. Os áudios foram encontrados no celular do próprio agente e integram a investigação sobre uma suposta trama golpista que previa a neutralização de autoridades da República. E claro, eles vão usar desse argumento para colocar tudo isso nas costas de quem? De Bolsonaro. Eles querem imputar isso junto, né, colocar tudo dentro de um único arquivo, de um único processo para incriminar Bolsonaro, né, sobre tudo que tem sido e que está vindo à tona, para não restar dúvidas de que ele vai para a cadeia e não vai sair antes das eleições de 2026. O áudio já começou a ser usado como narrativa para atingir o ex-presidente. Porém, outro áudio de Vladimir deixa bem claro que Bolsonaro agiu dentro das 4 linhas da Constituição. O agente critica a ausência de reação diante da decisão de Moraes em 2020 de barrar a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. Vladimir foi preso em 2023 e, segundo a Polícia Federal, ele passou e repassou informações estratégicas sobre o esquema de segurança do presidente eleito. A chamada Operação Contragolpe revelou um plano envolvendo militares das Forças Armadas e das Forças Especiais do Exército para neutralizar as autoridades citadas, fazendo com que tudo isso viesse numa crescente, e tudo que estava sendo arquivado contra Bolsonaro no processo já tinha sido fechado. Agora, numa canalice muito grande do judiciário brasileiro, eles estão abrindo essa pasta e colocando coisas, né, fatos que não estavam ligados ou que nem sequer chegam perto do que deveria ser a audiência, né, o inquérito de Bolsonaro. Nesse áudio, um dos trechos diz o seguinte: tem que prender logo e não tem muita conversa. A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar em uma equipe e botar esse filho para correr, afirmou Vladimir em um dos trechos. Em um outro trecho, ele colocou assim, ó: tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Não é aqui, é naquele momento. Foi frouxo. Ele tentou fazer de tudo direitinho, dentro das 4 linhas, eu não sei o que. E só ferrou a gente. Ele deveria ter acabado com Alexandre de Moraes naquele momento. Diz o áudio do Vladimir que, na verdade, quem queria esse tipo de ação contra o Alexandre de Moraes era essa pessoa e não Bolsonaro. Então, isso aqui está deixando ele desesperado e é por isso que ele está temendo pela sua vida. Porque talvez sabe, né, do histórico que o ministro tem antes de entrar no Supremo Tribunal Federal, de que algo possa acontecer contra ele. O acesso fácil que essa turma da esquerda tem com grandes, né, aliados aí perdidos pelo Brasil, isso torna cada vez mais um emblemático embate entre os poderes. O que será que Alexandre vai fazer para escapar dessa? Nós vimos outro dia que quando ele foi à audiência teve que ser escoltado, e mesmo
Dessa forma, ele não quis entrar, né? Ele não quis ir até o Supremo. Ele fez uma audiência online, num videochat. Por quê? Ele sabe que no meio do caminho alguma coisa pode acontecer. Como, sei lá, como aconteceu com Theori Zavascki, que foi o ministro do Supremo antes de Alexandre de Moraes, e que, no caso, Alexandre ocupou a vaga dele, onde o carro perdeu o controle e caiu. Em 2014, um avião de um certo candidato à presidência da República caiu. Em 2018, um candidato à presidência sofreu um golpe, um duro golpe na barriga e quase foi à morte. Tudo isso, gente, daqueles que tentam enfrentar o sistema e tentam enfrentar aquilo que está acontecendo no cenário político do nosso país. Outro, e nesse mesmo momento, o Eduardo Bolsonaro revelou um único motivo para poder voltar ao Brasil e que todos os documentos envolvendo Alexandre de Moraes já está na mão do presidente Donald Trump e ele não vai deixar isso passar. Ele já está colocando, né, a polícia, né, o FBI para trabalhar e investigar Alexandre de Moraes, que já está com visto aí num pé na cova para não poder mais voltar para os Estados Unidos, porque aqui ele acha que ele é Deus. E aí quando ele tem que viajar, fazer os seus discursos, ele vai lá nos Estados Unidos, desce a lenha no Brasil, em tudo que está acontecendo e volta ainda maior. Mas isso vai acabar. A PGR pediu uma condenação em um julgamento em que Moraes é o relator. Isso deixou mais ainda as relações estremecidas. Então, para onde que Alexandre de Moraes vai, ele sempre causa algum ofurô, alguma discórdia, sempre fazendo o que ele sabe fazer de melhor, causar discórdias entre os poderes. Ele deveria ter agido dentro das 4 linhas da Constituição, Bolsonaro? Deveria. Mas ele sabe que se ele cedesse esse poder, hoje, ele não estaria fazendo os debates, não estaria dando entrevistas, ele já estaria na cadeia condenado a no mínimo 30 anos para poder pagar pelos seus crimes. Porque hoje nós vimos que quem picha prédio público com batom pega 14 anos e quem, de alguma forma, não sei nem como que eu falo isso, mas esses bandidos que cortam algumas partes, vocês entenderam? Pega aí 1 ano e 2 anos, então a comparação de nível de criminalidade está discrepante. E quem será que vai vir nesse momento para nos ajudar? Já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.